Boa noite, queridos e amados, paz do Senhor, como estão? Domingo de Páscoa, domingo de ressurreição, e a partir de hoje eu vou compartilhar com vocês uma tarefa que o pastor Eric me passou, que é sobre as lições para a caminhada cristã que estão no livro de Atos, que eu pude encontrar no livro de Atos. Fiz essa pesquisa através do aplicativo da Bíblia Online e quero compartilhar. Antes, Senhor Deus, nosso Pai, graças te damos por mais um dia. Graças te damos pelo teu Espírito que nos dá sabedoria e nos dá entendimento. Vem falar aos nossos corações nesta noite. Em nome de Jesus. Amém. A primeira coisa que eu tiro de lição é que precisamos de oração, sempre. Atos, capítulo 1, versículo 24 ao 26, diz sobre a decisão sobre o substituto de Judas Iscariotes. Haviam dois candidatos, José, chamado Barsabás, de sobrenome O Justo, e Matias. O versículo 26 diz: E orando, disseram: Tu, Senhor, conhecedor dos corações de todos, mostra qual dos dois tens escolhido. Existe um trecho que o pastor Eric pode explicar melhor pra gente, que é que eles lançaram sortes. Não na forma de sorteio, mas na forma de como saber a vontade do Senhor. E a vontade do Senhor recaiu sobre Matias, e esse foi nomeado apóstolo, junto com os demais. Uma outra coisa que aconteceu foi a instituição dos diáconos. Era grande o crescimento dos discípulos de Cristo, e haviam reclamações, murmurações. Então os apóstolos decidiram nomear auxiliares. Por quê? Porque caberia aos apóstolos, conforme diz o versículo 4 do capítulo 6, perseverar na oração e no mistério da palavra. Então eles pediram que os discípulos, as pessoas que estavam lá, nomeassem 7 nomes para serem nomeados discípulos, que seriam homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria. Foram escolhidos Estevão, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas, Nicolau. E após essa escolha, eles os apresentaram aos apóstolos, que, diz o versículo 6, orando, lhe impuseram as mãos. Então, o ato de orar antes e durante a posse dos diáconos precede a vontade de Deus. Em Atos 13:13, que fala sobre a primeira viagem de Saulo, ou Paulo, viagem missionária que ele fez, também diz: E então, jejuando e orando, e pondo sobre ele as mãos, os despediram. Oração é chave. Oração é conversa com Deus, onde nós agradecemos a Ele, onde nós fazemos nossos pedidos. E é um meio que a gente tem para... Ele fala conosco através da palavra e nós falamos através da oração com Ele. Também pude ver outras citações, mas com relação à oração, fora do livro de Atos. Uma delas é quando os discípulos não conseguiram expulsar o demônio do homem, considerado lunático, que caía ora no fogo, ora na água.
Mateus 7, 17 e 21 diz: Mas esta casta não se expulsa, senão por oração e jejum. Uma outra ocasião em que Jesus foi orar, e por 3 vezes ao retornar, encontrou os discípulos dormindo. Em Mateus 26, 41 ele diz: Vigiai e orai, para que não entrais em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E um último ponto que eu queria colocar é o preceito, a recomendação, que é feita em 1 Tessalonicenses 5,17. Orai sem cessar. Então a primeira lição que eu tiro é oração sempre. Não é exagero, não é fanatismo, é se relacionar com Deus. Não importa onde, não importa quando, não importa como. Oração é base para um bom relacionamento. Assim como nós nos relacionamos uns com os outros com conversas, Deus nos quer nesse relacionamento de oração. Um ótimo começo de semana para todos. Obrigado pela atenção.